pessoal, meu nome é Lavínia. Eu vou falar um pouco da aplicação e análise do modelo termodinâmico Cosmo-Sacchi para explicar o efeito de misturas de fragrâncias contendo linalol, limoneno e geraniol. Bom, eu vou começar falando um pouco dos conceitos, definições e classificações acerca dos perfumes, aromas, fragrâncias, os óleos essenciais e algumas propriedades físico-químicas que estão diretamente relacionadas com o efeito da mistura de fragrâncias. O perfume é uma mistura complexa não ideal de produtos químicos originados da extração de óleos essenciais. A fragrância, aroma, cheiro, odor ou perfume é um composto químico volátil com massa molecular inferior a 300 Daltons. De forma geral, os termos perfume, aroma e fragrância variam de acordo com o uso e com a diluição em álcool. Por exemplo, o perfume é um termo empregado para o uso pessoal e cuja diluição em álcool é muito menor, portanto é mais forte se comparado à fragrância, que é um termo empregado a ambiente e a diluição em álcool é bem maior, portanto é mais fraco. O aroma é um termo empregado a marketing olfativo. Os óleos essenciais são componentes voláteis extraídos de plantas como alecrim, lavanda, orégano e hortelã. A volatilidade é a capacidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o estado de vapor ao longo do tempo e está positivamente associada à pressão de vapor, que mede a tendência de vaporização de uma substância. Quanto maior a pressão de vapor de um componente da fragrância, menor é a sua taxa de evaporação e, consequentemente, maior é a sua capacidade em permanecer na mistura. No caso de misturas líquido-vapor, qualquer que seja a temperatura, o líquido tende a evaporar para atingir o equilíbrio, a fim de que as taxas de líquido evaporado e vapor condensado sejam iguais. Já a difusividade, ela mede a capacidade que uma substância tem de se misturar com outra substância através das interações moleculares e está diretamente relacionada com a qualidade do perfume. Dentre elas, a intensidade do odor medido a uma certa distância da fonte de aplicação. Além dessas propriedades, a polaridade e a ligação de hidrogênio também influencia na interação entre os constituintes das fragrâncias. E no caso da ligação de hidrogênio, o modelo Cosmo-Sacchi ele vai analisar a interação molecular por essa ligação. A figura 1 mostra a escala de notas de um perfume, incluindo diferentes fragrâncias atribuídas ao tempo de volatilização. As notas de topo compreendem as notas mais voláteis e sentidas primeiro. Dentre elas tem a cítrica, a lavanda e a ervas. As notas intermediárias ou notas de coração são sentidas após a liberação completa das notas de topo. E por fim, as notas de fundo são chamadas, ou notas de base, né? São as menos voláteis e que conferem ao perfume maior tempo de duração. Na figura 2, a gente tem alguns dos principais componentes dos óleos essenciais naturais: o limoneno, o linalol e o geraniol. O etanol serve como solvente. A escolha desses três componentes se deve pela ampla aplicabilidade no mercado industrial e pelo efeito, pela combinação já ser conhecida e aceita. Falando um pouco do equilíbrio líquido-vapor. Dentro de uma mistura de fragrâncias, o equilíbrio entre o líquido vaporizado e o vapor condensado é importante para estimar a volatilização dos seus constituintes e, consequentemente, a composição de cada uma dessas fases. Para isso, a gente utiliza alguns modelos termodinâmicos utilizam da equação da lei de Raoult modificada, que estabelece uma relação entre a solução ideal da fase líquida com a condição de gás ideal da fase vapor. E o modelo termodinâmico é essencial para o cálculo do coeficiente de atividade, que mede a não idealidade de misturas reais. Aqui a gente tem cada termo referente à lei de Raoult modificada
em que tem a pressão de vapor, nesse caso vai ser calculado pela equação de Antônio, as frações molares e a pressão do sistema vão ser estimadas, e o coeficiente de atividade vai ser calculado por modelo termodinâmico, que nesse caso é o Cosmossack. O modelo Cosmossack foi escrito para explicar os efeitos reais de solvatação, baseado na solvatação das moléculas em um condutor perfeito, para depois predizer o seu comportamento em uma mistura através do perfil sigma. E esse modelo está associado à mecânica quântica para a contribuição do coeficiente de atividade baseado na energia livre de Gibbs, representado pela equação 2. Em que o coeficiente de atividade do componente I é dado pelos termos residuais e combinatoriais. O termo residual, ele refere-se à contribuição residual e está relacionado aos efeitos energéticos das interações moleculares, como ligação de hidrogênio, diferenças eletrostáticas e dispersão molecular, que é esse termo em laranja. Já esse termo em azul corresponde à porção combinatorial, que refere-se à parte entrópica, o qual se considera misturas de substâncias de tamanhos diferentes. Então, o modelo ele utiliza do comportamento das moléculas em um condutor, cujas características dessas moléculas já foram descritas pela mecânica quântica, como tamanho, distribuição de cargas, densidade eletrônica e ligação de hidrogênio. Em se tratando da parte experimental do modelo Cosmossack, a figura 3 mostra um diagrama esquemático do modelo, em que você tem, na primeira etapa, determina-se a distribuição de cargas da superfície da molécula sobre um condutor perfeito. Na segunda etapa, com a forma tridimensional da molécula, é traçado o perfil sigma da mistura. E por último, na terceira etapa, tem-se o perfil sigma do diagrama, com o qual se avalia o coeficiente de atividade do segmento de carga, para depois chegar no coeficiente de atividade da molécula. Aqui estão os perfis sigmas traçados para os 4 componentes, etanol, linalol, geraniol e limoneno. As cores azul e vermelha no gráfico de pizza representam as regiões de indução de cargas. A região em azul induz cargas negativas e a região em vermelho induz cargas positivas. A região em verde são as regiões onde tem a maior porção neutra, não induz cargas nem positivas nem negativas. No caso, por exemplo, a gente tem aqui uma probabilidade de induzir cargas negativas devido à região ser mais ser polarizada, No caso do limoneno, por exemplo, que tem uma ligação dupla, a indução de carga está relacionada com essa ligação. A parte negativa induz cargas positivas e a parte positiva induz cargas negativas. Bom, usando o programa computacional JCosmo, nós traçamos o perfil sigma da mistura entre etanol e limoneno, e nesse perfil observa-se que a região de ausência de densidade de carga do limoneno é muito maior que a do etanol, e devido à grande porção apolar que o limoneno tem. E, além disso, a molécula de etanol apresenta regiões de maior densidade de cargas positivas e negativas do que o limoneno, Isso implica na pouca interação, então, entre esses dois componentes. A gente pode ver pela molécula de etanol as regiões de indução de cargas negativas positivas e pela molécula de limoneno, a ligação dupla, a possibilidade de indução de cargas positivas e negativas. A figura 11 mostra o gráfico correspondente ao coeficiente de atividade da mistura binária entre etanol e limoneno a 300 Kelvin, tendo como base a curva da energia livre de Gibbs em excesso. Essa curva em verde, que está associada, esse coeficiente, esse gráfico está associado a essa equação 5. A gente pode observar que a fase líquida apresenta um desvio positivo para ambos os constituintes.
No caso do etanol, o logaritmo do coeficiente de atividade é igual a 2,97 quando a sua fração molar tende a zero, enquanto que o logaritmo do coeficiente de atividade do limoneno atinge um valor de 1,48 quando a sua fração molar é igual a 1. Bom, com isso a gente conclui que os modelos termodinâmicos são usados para facilitar o estudo do coeficiente de atividade, estimando o desvio da idealidade de misturas reais. E com os perfis sigmas foi possível analisar as regiões de maior e menor indução de cargas que pode favorecer as interações intermoleculares presentes na solução e, consequentemente, o efeito do equilíbrio líquido. Aqui são algumas referências. Obrigada!